Há duas medidas relacionadas com a imigração e com o controle de fronteiras e com o cerne das medidas do Chega, que têm aqui também algum impacto orçamental. Uma delas é a proibição de acesso por parte de imigrantes a apoios sociais durante 5 anos. Já se sabia que esta era uma proposta que nós entendíamos que era fundamental e que tivemos a negociá-la com o Governo, inclusivamente de a incorporar nas alterações legislativas que estava a fazer. O Governo não aceitou naquele momento, dizendo que estava disposto a negociar depois noutro diploma. Vamos ver se está disposto a negociar agora. Portanto, basicamente o que nós propomos é que os imigrantes que chegam a Portugal só possam beneficiar de subsídios e de apoios sociais ao fim de 5 anos de descontarem em Portugal, para garantir que não há aqui um turismo de subsídio, que não há aqui uma procura específica de Portugal por causa de subsídios, e também que há um certo controle do ponto de vista da segurança social e dos pagamentos que fazem imigrantes. Atenção que esta proposta não é nossa do ponto de vista da novidade, ela já é aplicada noutros países, tem tido sucesso em países onde a imigração é forte, como acontece agora com Portugal. Países como a Suíça, mesmo como França, mesmo como a Alemanha, estão agora a implementar limitações evidentes aos subsídios por parte de imigrantes. E isto é o que queremos fazer em Portugal, garantindo que quem precisa pode, de facto, aceder a estes subsídios, mas no caso de ser imigrante tem que descontar durante 5 anos para garantir uma espécie de mínimo de participação orçamental em Portugal. Queria também deixar claro, para que a medida não dê polémica durante a tarde, ela está aqui, ela vai ser conhecida de todos. Nós queremos impedir e proibir que haja mais dinheiro para mesquitas em Portugal e queremos impedir e proibir que haja mais dinheiro público para o financiamento de mesquitas. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo no Porto, com uma pressão muito grande para a construção de novas mesquitas e que ainda ontem levou à mobilização de vários imigrantes islâmicos para as ruas do Porto, para terem um local de culto e ocuparam um ginásio. Estou a par das movimentações, porém a nossa convicção é que não devemos alimentar a construção de mesquitas com dinheiro público, nem com cedências de terrenos públicos. Na nossa perspectiva, seja isto entendido de uma forma ou de outra, este é um erro que vamos pagar caro daqui a uns anos. Outros países já o estão a pagar caro e nós devemos fazer o controle enquanto podemos fazer esse controle. Nós queremos só garantir que o dinheiro público, num país com matriz cultural e religiosa que o nosso tem, não permite que o dinheiro público, não obstante a imigração que estamos a ter, e que muita dela é de crise islâmica, evidentemente, é procurar acautelar que não nos acontece o mesmo que está acontecendo noutros países, que é uma dispersão brutal de mesquitas, algumas delas legais, outras ilegais, umas escondidas, outras à vista, que têm trazido às autoridades desses países verdadeiros problemas e têm também trazido problemas sérios de radicalização, porque quando se abre esta porta não se consegue depois fechá-la. Começa a ser a Câmara de Lisboa, do Porto, de Faro, depois a Junta de Freguesia do tal e de repente temos pequenas mesquitas em prédios, em andares, onde se juntam as pessoas e onde as autoridades francamente não conseguem ter nenhum controle, e isto não vai ficar muito bem, mas é mesmo o que acho. Nós estamos a enfrentar na Europa um perigo real do islamismo radical, um perigo real. Isto combate-se com monitorização, com autoridade, mas também com um certo olhar sobre o desenvolvimento de mesquitas em Portugal, na minha perspectiva. Isso significa ter um olho sobre o que está acontecendo nas mesquitas e ter um olho sobre o que está a acontecer com estes movimentos de radicalização. Nós assistimos a atentados como os de Barcelona, ou mesmo os de Paris e outros, que foi com jovens que se tinham radicalizado há 6 meses atrás, em mesquitas deste tipo, muitas vezes informalizadas, e que levaram à morte de dezenas de pessoas numa hora ou em 2 horas. Nós temos que travar isto, não há medidas fáceis para travar isto, podem suscitar questões, como disse, admito que sim, mas para mim a segurança é mais importante. Isto é como a lei das burcas. Podem-se levantar questões de constitucionalidade, mas é mais importante para nós a segurança, e no caso os direitos das mulheres também, do que propriamente a questão de constitucionalidade que se venha a colocar por se estar a proibir o uso de uma burca. Voltamos à proposta da redução do vencimento dos titulares de cargos políticos. É sabido que os deputados do Chega, todos eles, nas regiões autónomas e a nível nacional, abdicaram do descongelamento do salário que se verificou o ano passado, em relação àquilo que era o congelamento que derivava da Troika, de cerca de 5% do vencimento. Porém, nós propomos uma redução do vencimento dos titulares de cargos políticos. Essa abrangendo agora não só os titulares nacionais, mas também os titulares locais e regionais de cargos políticos. Gostava de chamar a atenção desta proposta porque diziam que o Chega fazia isto porque não tinha autarcas e porque não tinha titulares suficientes no Parlamento que justificasse isso. O Chega é hoje o segundo maior partido do país no número de deputados.
É também um dos partidos com mais autarcas no país todo, com praticamente vereadores em todo o lado e deputados municipais em todo o lado, e mesmo assim volta a propor a redução dos salários dos políticos e dos vencimentos dos cargos políticos. Nós temos coerência nesta medida, entendemos que isto deve acontecer não por uma questão de populismo, mas porque, enquanto os portugueses têm um salário real tão baixo, os políticos devem acompanhar esse esforço e essa redução. Nós propomos também uma redução do número de autarcas, não estamos a falar agora de vencimento, mas do número existente de autarcas no país. Procuramos reduzir o número de vereadores e deputados municipais, francamente, há zonas do país que têm mais deputados municipais quase do que população. E isso não faz sentido nenhum. Nós temos que ter órgãos locais, sim, mas temos que ter órgãos locais face à necessidade da população que temos. Não podemos comparar uma Câmara como a de Loures e outra como a de Arraiolos. Não é a mesma coisa. Nem precisa do mesmo número de pessoas e não precisa do mesmo número de titulares. E pode trabalhar com muito menos titulares. E esta é uma reforma que o país tem que ter coragem de fazer. Todos os partidos têm que ter coragem de fazer, porque todos temos autarcas, todos têm os seus interesses próprios, em termos políticos, e é preciso ter coragem de fazer estas reformas. Nós queremos fazer estas reformas. Voltamos a propor o corte das pensões e das subvenções dos cargos políticos. Há uma série de medidas relacionadas com a receita. Um deles, permitam-me o destaque, é a cobrança efetiva dos custos na saúde àqueles que cá vieram a obter tratamentos ou medicamentos e depois foram-se embora e nunca conseguimos cobrar. O país tem que cobrar este dinheiro. Estamos a falar de muitos milhões de euros. Isto é dito por administradores hospitalares e pessoas ligadas à área. Portugal não está a conseguir cobrar minimamente os valores na saúde, quer das pessoas que cá vêm fazer operações, quer dos que cá vêm obter medicamentos, quer dos que cá vêm tratar. O Serviço de Saúde Portuguesa não pode ser um bar aberto. Tem que ser um serviço onde a prioridade é dos portugueses e onde aqueles que cá vêm têm que pagar. Se não tiverem um seguro à entrada, como nós exigiríamos, têm que pagar à saída. Acho que é simples de perceber, não é nenhuma falta de humanismo, é apenas a percepção de que o nosso serviço de saúde tem limitações e nós temos que o dar aos portugueses em primeiro lugar e não fazer dele um serviço aberto ao mundo inteiro que vai acabar por nos destruir basicamente o serviço de saúde. Portanto, há uma série de medidas na área da receita que também avançamos e, portanto, apresentamos ao Governo para garantir que é um orçamento equilibrado e dentro da margem orçamental. Esta é uma proposta do Governo que procurou garantir que alguns assuntos ficavam fora do debate orçamental. Nós compreendemos isso. Há assuntos que devem efetivamente estar fora do debate orçamental e que devem ser discutidos à parte pelo seu caráter político, etc. É compreensível. Porém, o Governo não pode usar isso depois, quando chegarem os assuntos, para dizer que não foram discutidos no orçamento. É que esse é um dos problemas. Ok, nós aceitamos discutir que a questão dos imigrantes pagarem os custos de saúde, então não seja discutido aqui, seja noutro documento. Não podem depois vir dizer que, como não foi no orçamento, já não pode ser discutido agora, porque vai ter impacto orçamental e viola a lei travão. E é esta a estratégia que têm seguido. É por isso que alertámos o Governo que podemos olhar para algumas destas medidas e aceitar que sejam discutidas fora do orçamento, mas que não sejamos enganados, e os portugueses também não, usando isto como mecanismo de fachada, para dizer que não vamos discutir esta matéria, e depois, quando então viermos discutir, dizer que agora só pode ser para o ano, porque não discutimos no Orçamento do Estado. E isto são matérias desde legislação laboral até à parte da saúde, passando pelo combate à corrupção e ao crime, e até à atualização de pensões. São medidas que têm que ter, se não quiserem ter discussão orçamental, têm que ter enquadramento orçamental, para se garantir que, quando chegar o momento, não vão justificar a não discussão com medidas com não ter sido discutido no orçamento.